Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sou o responsável pelo canal Filosofia da Psique. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco a respeito de como que eu construo os vídeos do canal Filosofia da Psique e de que eu posso cometer alguns erros no meio desse vídeo, o quanto é importante vocês cuidarem com as informações que acessam no canal e que é importante também estar indo em busca de outras fontes. Para quem tiver interesse em conteúdo de psicologia ou filosofia, acessa o nosso canal e vai para algum dos outros vídeos, que nesse eu realmente vou estar dando explicações a respeito de como funciona a construção do que nós disponibilizamos no canal, e não necessariamente disponibilizando o conteúdo. Enfim, como que funciona então a construção dos vídeos? Todo vídeo que eu gravo, eu não tiro do nada. Então não é, eu acho que é assim determinada coisa e eu vou falar a respeito desse modo. Não. Todos os vídeos que eu gravo com embasamento teórico de coisas que eu li anteriormente, de vários autores. Eu trabalho com o embasamento que eu recebo dentro de sala de aula. Então, lembrando, eu curso Psicologia e dentro do curso de Psicologia eu recebo muito embasamento teórico, tanto na área de Psicologia quanto na área de Filosofia. Nós também estudamos um pouco da filosofia, apesar de isso não nos habilitar a sermos filósofos, mas estudamos com certa ênfase também a filosofia. E dentro disso, eu sempre organizo o conhecimento que eu recebo dos meus professores, que eu leio, que eu recebo de autores quando estou lendo artigos científicos, livros. Eu busco organizar isso e expor de uma maneira que seja simples, sem ser vulgar. O que isso significa? Significa disponibilizar informações e conteúdo de uma maneira que seja acessível ao maior público possível, porém sem ser uma coisa muito coloquial, muito do senso comum, porque aí também vulgariza o conhecimento e nem de longe essa é a finalidade do canal Filosofia da Psique. Nossa finalidade é dispor conteúdo para quem for de interesse, porém um conteúdo com informação, com embasamento e com responsabilidade, porém de uma maneira simplificada o suficiente para que seja compreensível a leigos, ou seja, que você não precise ser formado em psicologia ou em filosofia para entender o que é dito aqui. Mas, obviamente, que durante essa construção, assim como os grandes autores da história cometeram erros, equívocos, interpretaram mal coisas, obviamente eu não vou estar isento do mesmo. Afinal, se pessoas grandiosíssimas como Sigmund Freud, Skinner, entre tantos outros da psicologia, da própria filosofia, como o próprio Sartre, como Maquiavel, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, tantos outros, se grandes gênios como esse cometeram vários erros ao longo das suas carreiras, ao longo dos seus escritos, dos seus livros, obviamente eu nem de longe vou estar isento disso. Então, o que é importante entender? Todo o conteúdo disponibilizado no canal, ele tem um embasamento, ele tem de onde veio. Então, nada que eu disponibilizo aqui é por achismo. Porém, obviamente que as minhas interpretações estão sujeitas a falhas. Ou seja, pode ser que a forma como eu leio e interpreto uma informação não é a mesma que você lê e interpreta. Em uma das hipóteses, pode ser uma simples diferença de visão. Então é a velha história do copo estar meio cheio ou meio vazio. Então pode ser que eu prefira ver o copo como meio cheio e você prefira fazer a leitura dele meio vazio. Ou pode ser que eu te diga que um copo meio cheio está completamente cheio. E aí entramos no erro de fato. Então eu não estou isento de dar informações erradas, como de fato já fiz no canal e já corrigi isso em vídeos posteriores. Então já houve momentos em que eu tive que fazer realmente uma correção de informações anteriores. Por exemplo, quando eu gravei a respeito do complexo de Electra e acabei mencionando, se não me engano até no vídeo do complexo de Édipo, que eu menciono o de Electra como um conceito freudiano. Ele é um conceito psicanalítico, porém foi desenvolvido por Jung e não por Freud. Inclusive Freud recusava o conceito junguiano de complexo de Electra, que foi desenvolvido enquanto Jung ainda era psicanalista.
esse é um dos erros. O caso Anaó é outro, que é um dos casos que eu mais estudo e creio que seja o que eu mais já cometi erros. Onde eu falo, por exemplo, em um dos vídeos que o caso Anaó foi atendido pelo Joseph Breuer e descrito pelo Freud. Isso foi um equívoco de leitura meu, não foi o que ocorreu de fato. Então o Freud, ele não escreveu, foi o próprio Joseph quem atendeu e escreveu o caso Anaó. E recentemente eu descobri mais uma informação que eu não sabia do caso. Apesar de ter lido ele 4, 5 vezes, de ter lido um monte de artigo a respeito do caso, só mais recentemente eu acabei descobrindo que posteriormente ao Joseph Breuer ter atendido a Anaó, o Freud também realizou atendimento dela por um curto período, porém não se tem muitos registros a respeito disso. Então, o que acontece? Você vai obtendo novas informações que você não tinha, você vai revendo coisas que você fazia uma leitura e a partir de outros dados você fez outra leitura. Então, obviamente, os vídeos disponíveis no canal não estão isentos de erro. E o que é importante? Isso não desmerece o conteúdo. Então, assim como o fato de Freud ter errado um monte na teoria psicanalítica, nós temos vários erros que ele mesmo aponta como erros dele, e isso não invalida a psicanálise como uma abordagem psicológica importantíssima. Vários outros autores cometeram vários erros e nós também na construção dos vídeos cometemos erros. Isso não invalida o material, mas o que é importante sempre estar atento? É importante que você vá atrás de mais conteúdo. Então, você assistiu um vídeo de determinado assunto, o vídeo visa te dar a possibilidade de uma compreensão melhor daquele conteúdo, para que, deste modo, você consiga contrapor com leituras, com autores da área, com outros materiais. Então não assuma o que é trazido neste canal como uma verdade absoluta. Essa é uma das leituras. Você tem que ir atrás do conteúdo e fazer sua própria leitura para contrapor e ver até onde a nossa leitura faz sentido e aonde que a sua leitura começa a fazer mais sentido. Isso é muito importante. E, como o próprio Freud já dizia, não tenho medo de errar porque não tenho medo de pensar. Então, obviamente, eu tenho ciência de que eu já cometi erros ao longo de alguns vídeos, vou cometer possivelmente mais erros ainda, e isso não invalida o conteúdo que nós trazemos, porque esses erros são justamente a construção do conhecimento. E a história da humanidade e do conhecimento humano é feito muito mais a partir de erros do que de acertos. Então, com certeza, não invalida o conteúdo que nós trazemos, e eu tenho plena ciência dos erros que cometo, e sempre que reconheço algum deles, busco estar trazendo em um novo vídeo uma releitura e explicando o erro. Quando possível, explico o porquê cometi aquele erro e trago a informação que eu tenho naquele momento como mais correta. Então isso é muito importante. Para quem também reconhecer durante os nossos vídeos erros, deixa também nos comentários. É importante também que vocês ajudem a construir o conhecimento. Então essa é a finalidade do canal, construímos o conhecimento juntos. Obviamente, espera-se que minimamente se tenha uma atitude de respeito, de vai criticar um vídeo, viu algo que você considera errado, você tem que ter um embasamento. Como eu disse, eu não trago nos vídeos informações por achismo. Então todas as informações que eu trago são leituras de livros, são informações que eu recebi de profissionais da área, que são meus professores no caso. Então todo o conteúdo que eu trago aqui, ele tem um embasamento teórico. Então se você vai criticar, minimamente você tem a obrigação de ter um embasamento teórico superior. Ou seja, você tem que trazer, tal autor disse isso, por isso eu discordo do que você está afirmando. Porque aí entra, e também sempre ter consciência das diferenças entre áreas, porque aí entra aquela velha questão de eu estar falando para você de comer manga e você me dizer que manga não é de comer, é de vestir. Então existem leituras diferentes do mesmo conceito. Quando você fala de, por exemplo, neurose, psicose, perversão dentro da psicanálise é uma coisa. Quando você fala em psicose dentro da medicina, é outra coisa totalmente distinta. Assim como manga de roupa é uma coisa e manga fruta de comer é outra. Então também tenha certeza de que você de fato entendeu o que está sendo trabalhado no vídeo, tenha certeza de que você teve a leitura correta daquele conceito que está sendo apresentado, que a leitura que você está fazendo é dentro da área que está sendo trabalhada. E a partir disso, e com o embasamento teórico, reconhecer um erro no vídeo, não hesite em colocar nos comentários. Então vai lá e coloca, olha, tal conceito que você está apresentando por tal autor é tido desse modo.
E aí a gente vai debater e vai conversar. Talvez algumas das vezes sejam simplesmente porque você está lendo por um autor diferente do que eu li. E aí você vai ter realmente conflitos de ideias entre os autores. Ou talvez eu esteja fazendo uma leitura errada. E aí eu vou ter que realmente colocar, tanto nos comentários como em outros vídeos, estar apresentando. Olha, em tal vídeo eu cometi tal erro por isso, isso e isso. A informação correta é essa. Então, novamente, eu tenho consciência de que ao longo dos vídeos eu posso cometer erros. Já cometi alguns, já busquei esclarecer os que cometi. Se você reconhece algum erro no vídeo, deixa nos comentários, obviamente de maneira respeitosa, e aí no respeitosa se enquadra também o embasamento teórico, então não venha me deixar que não é isso porque você acha que é outra coisa, que não é assim que as coisas funcionam. Como eu disse, todo o conteúdo aqui disponível, ele é construído de uma maneira pesquisada, embasada. Então eu tenho respeito por quem segue o canal e por quem acessa os vídeos de construir o conhecimento de um modo minimamente embasado. Então se você vai criticar o conteúdo, obviamente você deve fazer isso de uma maneira respeitosa, ou seja, deve estar melhor embasado do que eu. Porque do contrário, fica simplesmente uma questão de achismo e isso não é admissível. Então você expor tua opinião e achar que ela é mais válida do que o embasamento teórico não tem cabimento. Enfim, é isso, só para esclarecer mesmo a respeito do nosso canal e do uso que vocês fazem dele. Sempre lembrando, importante destacar, nosso canal não tem nenhuma finalidade terapêutica e, inclusive, eu me posiciono 100% contrário ao autodiagnóstico. Então não é errado, não, eu sou contrário, eu realmente desprezo qualquer tipo de autodiagnóstico. Então a pessoa entrar, assistir um vídeo de depressão, olhar os sintomas da depressão e falar, eu sou depressivo porque eu tenho sintomas de depressão, somos 100% contrários a isso. Somente quem pode dar diagnóstico é um médico que esteja habilitado para tal, ou seja, um psiquiatra, no caso de diagnósticos psíquicos, ou um psicólogo formado e habilitado. Ninguém pode se autodiagnosticar ou dar diagnóstico para qualquer pessoa. Eu não diagnostico ninguém porque não sou formado para isso, então eu sou um estudante de psicologia, como afirmo em todos os vídeos, não sou formado e, portanto, não realizo nenhum tipo de atendimento terapêutico, não realizo nenhum tipo de diagnóstico e qualquer tipo de orientação que eu repasse no canal é exclusivamente de estudo, tanto na área de filosofia quanto na área de psicologia. É só mesmo sempre esclarecimentos a respeito do trabalho realizado aqui, para avisar que todos os usuários façam o melhor uso possível do canal. Então, lembrando, se você identifica termos, conceitos, que você tem dúvidas nos vídeos, deixe nos comentários perguntas, apontamentos, opiniões de outros autores. A ideia do canal é justamente construirmos o conhecimento juntos. Agradeço a todos os inscritos do canal, então temos aí já um grande número de inscritos. Nosso pessoal aí que faz parte do canal Filosofia da Psique está cada vez crescendo mais, isso para mim é muito gratificante, me deixa muito feliz saber que tem tantas pessoas fazendo uso do canal e espero que estejam fazendo bom uso e uso adequado. E o que é o uso adequado do nosso canal? É um uso como uma fonte de curiosidades para estar esclarecendo coisas a respeito da psicologia, a respeito da filosofia, um uso como apenas uma fonte de conhecimento e uma fonte de debate, e não um uso para diagnóstico ou para qualquer coisa do gênero, ok? É realmente sempre importante estar fazendo esses esclarecimentos, e mesmo fazendo esses esclarecimentos, infelizmente ainda tem pessoas que deixam nos comentários coisas que induzem a querer um diagnóstico, coisa do gênero. Novamente, as pessoas que deixarem esse tipo de comentário, infelizmente, não receberão resposta ou terão como resposta simplesmente o que eu afirmo nos vídeos. Eu não estou habilitado a dar diagnóstico e não é simplesmente uma coisa de ser errado no aspecto legal e ético, mas também é uma coisa de ser errado porque não há como se dar diagnóstico por internet.
Isso realmente é uma coisa que não tem cabimento. O diagnóstico, tanto na área de psicologia, psiquiatria, como medicina, é construído em conjunto com o paciente, a partir de análise, a partir de ferramentas, a partir de questionários, a partir de várias coisas. Então não é uma coisa, diagnóstico não é uma coisa que você distribui por aí. É uma coisa que é construída em conjunto por um profissional habilitado, que não é o meu caso. Portanto, não deixem perguntas do tipo, eu me sinto assim, o que eu tenho? Porque eu não vou responder ou simplesmente vou responder. Busque um profissional da área para você saber o que você tem. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Acessem nosso canal, se inscrevam, cliquem em gostei nos vídeos. Temos mais de 300 vídeos disponíveis, então tem conteúdo pra caramba aí pra vocês assistirem. Façam um bom uso, façam um bom proveito, participem, acompanhem o nosso trabalho e estejam retornando para sempre estar vendo as novas postagens. Obrigado a todos, meu carinho para todos vocês que acompanham o trabalho e até um próximo vídeo.